Vamos começar logo com a notícia bombástica do dia. Na verdade, a Ferrari vai levar para Silverstone um novo difusor, um novo sistema de escapamento, mas principalmente uma asa Macarena, a asa reversa atualizada, que será mais eficiente e vai ajudar a ser ainda mais rápida nas retas. Então, depois do primeiro pacote de atualizações que trouxe para o carro neste fim de semana na Áustria, virão mais atualizações após as melhorias aerodinâmicas apresentadas em Barcelona no fim de semana anterior. Enfim, a Ferrari não para, continua pisando fundo também no que diz respeito às atualizações aerodinâmicas e até mesmo da unidade de potência. Enfim, eles realmente acreditam em melhorar para este campeonato, tentando lutar nas próximas corridas contra a Mercedes. E há alguns detalhes que fazem pensar que a Ferrari poderá estar na briga pela vitória em outras corridas. Dito isso, vimos que Antonelli subiu ao pódio e ele mesmo admitiu que as primeiras voltas foram o motivo pelo qual ele terminou em terceiro e não conseguiu lutar pela vitória com George Russell. Mas ele precisa repensar um pouco a estratégia de como encarar as primeiras voltas, como tentar não perder posições, tentar se manter concentrado e aproveitar ao máximo as trajetórias para evitar perder posições desnecessárias, porque senão o Kimi tinha um ritmo incrível e poderia estar lá na frente brigando pela vitória. Mas também tem um dar sobre os freios e também sobre a escolha estratégica que o Toto Wolff fez e que gerou um certo burburinho no paddock. Mas vamos por parte, porque o Kimi chegou em terceiro no Red Bull Ring, ele admitiu ter cometido alguns erros críticos na largada, tendo perdido várias posições, saindo largo na curva 3, em várias curvas do circuito, facilitando depois para os adversários que ultrapassaram, penso especialmente no Verstappen e também no Lewis Hamilton. E atenção que o líder do campeonato também passou reto na curva 1, curva 3 e curva 4, permitindo que o Leclerc recuperasse. E além disso, ele também sofreu com problemas nos freios nas primeiras voltas, com temperaturas diferentes entre os dois lados do carro, reduzindo a confiança nas frenagens. Na verdade, vimos tanto Antonelli quanto Charles Leclerc enfrentarem problemas nas primeiras voltas para aquecer os freios, e principalmente para conseguir uma frenagem simétrica entre os dois eixos e entre o lado direito e o lado esquerdo. Basicamente, o Kimi teve problemas com isso, por isso não conseguia frear como queria e acabou perdendo posições fundamentais. Sabemos que, quando você perde essas posições, é difícil recuperá-las. É mais fácil ganhar essas posições na largada e muito mais difícil recuperá-las depois, durante a corrida, até porque há o desgaste dos pneus, você precisa gerenciar os pneus e no fim das contas fica difícil ultrapassar. Vimos também no caso do Hamilton, quando ele chegou perto do Piastri, não conseguiu ultrapassá-lo mesmo tendo o ritmo melhor. Mas, nesse caso, ao ficar atrás de outro piloto, se acaba superaquecendo os pneus, e aí acontece aquele efeito em cadeia que todos nós conhecemos. Enfim, o objetivo agora, obviamente, é tentar recuperar um pouco o ritmo para Silverstone. Na minha opinião, o terceiro stint do Kimi na Áustria foi muito bom. Ele estava andando rapidíssimo e muito forte com pneus mais novos, mais rápido que o George Russell, com certeza, que entrou no modo de gerenciamento, e também mais rápido que o Max Verstappen, que chegou em segundo. Tanto é que a diferença entre os três primeiros era de apenas 2 segundos. Verstappen estava a 1,6 segundos do Russell e o Kimi estava apenas 3 décimos do Verstappen. Enfim, eles chegaram todos colados. E agora, com o Russell recuperando ainda mais pontos na classificação com essa corrida na Áustria, a diferença na tabela diminui. Mas na minha opinião, o Kimi tá focado, eu vejo que ele tá com uma mentalidade diferente. Ele disse, ok, não fiz o máximo de pontos nessa corrida, mas maximizei o que eu podia trazer pra pista. Porque, objetivamente, depois da largada, o pódio tá ótimo. Ele conquistou um excelente pódio que é fundamental, não dá pra ganhar sempre. E por isso, nessas corridas, é preciso tentar perder o mínimo de pontos possível. E foi exatamente isso que o Kimi fez, o que me parece já muito maduro para a idade dele. Lembrando que ele tem só 19 anos, é o segundo ano dele na Fórmula 1 e já tá disputando o Mundial e pode vencê-lo. Ele tá no topo da classificação e tá administrando a diferença pro piloto veterano que, por sua vez, tá em segundo na tabela. Vocês percebem que o cenário tá completamente invertido em relação ao que todo mundo esperava no início da temporada? Enfim, Kimi tá mandando muito bem e conseguindo lidar com a pressão. Mas vamos falar um pouco da Ferrari, porque aconteceu o fiasco da pole roubada, digamos assim, pelo George Russell, que conquistou a pole sob bandeira amarela, enquanto a Ferrari largou em segundo e terceiro. No fim das contas, porém, terminou com Hamilton em quinto e Leclerc em oitavo. Enfim, a gente esperava um pouco mais sim. Mas também é verdade que a Áustria fica a 700 metros de altitude em relação ao nível do mar, então o ar é mais rarefeito e há menos oportunidade de resfriar a unidade de potência, e principalmente o turbo do motor.
Como a Ferrari tem um turbo menor, em altitudes elevadas ela tem mais dificuldade para funcionar de forma eficiente. E isso, na minha opinião, também contribuiu para que a Ferrari não fosse tão eficiente e tão forte quanto todos nós esperávamos. E o traçado da pista também não ajuda, porque tem muitas freadas fortes, mas poucas curvas de alta velocidade, e há muitas retomadas em baixa velocidade, que é justamente onde a Ferrari mais sofre, porque tem dificuldade para recuperar as rotações do motor necessárias para ter uma boa tração. A Ferrari tentava compensar colocando toda a energia ali, mas se você coloca energia na tração, acaba perdendo em velocidade máxima. É meio que um cachorro correndo atrás do próprio rabo, no sentido de que essa energia elétrica do MGU-K ou você usa na aceleração ou usa para ganhar velocidade máxima, mas de qualquer forma você acaba tendo um déficit em algum lugar em relação aos motores Mercedes e, obviamente, também aos motores Red Bull. Dito isso, vimos um Leclerc que sofreu no início da corrida com um desequilíbrio crônico, a traseira escorregava constantemente e superaqueceu os pneus. Por isso, a Ferrari fez mais SOS do que as outras equipes. Tentou até um pneu macio para apostar mais na performance do que na gestão. Mas a equipe admitiu que tentou seguir a Mercedes e a Red Bull no primeiro stint, mas acabou queimando os pneus e, assim, comprometeu o resto da corrida. De fato, a temperatura ambiente estava em torno de 31 graus e, digamos, a equipe também teve problemas em relação à gestão térmica da unidade de potência. Tentando resfriar o motor, tentando resfriar os pneus, a Ferrari teve que diminuir o ritmo como consequência. Por isso, vimos que o desgaste dos pneus traseiros estava presente e era evidente tanto no carro do Leclerc quanto no do Hamilton, que antes do Virtual Safety Car estava a 13,6 segundos do Russell na volta 54, com pneus equivalentes. Enfim, é preciso trabalhar na gestão dos pneus, especialmente nos traseiros. A Ferrari usou mais energia na tração e isso contribui ainda mais para o desgaste dos pneus. Na minha opinião, agora que vão trazer um pacote de atualizações evolutivas para Silverstone, dá para apostar em uma pista que, na minha visão, é mais favorável para a Ferrari. Lá tem mais curvas rápidas, menos retomadas em baixa velocidade e, por isso, a Ferrari pode se sair bem em Silverstone. Com certeza, as temperaturas vão estar um pouco mais baixas, mesmo que não muito, porque ainda esperamos um fim de semana quente. Mas a Ferrari pode ter um bom desempenho, considerando o traçado da pista e o fato de que não tem a altitude da Áustria, já que Silverstone está ao nível do mar. Então, temos que esperar uma Ferrari lá na frente brigando, tomara que pela vitória. Enfim, eles vão trazer mais atualizações. Já falamos sobre a asa traseira, a Macarena revisada, o difusor e o Flicktail Mode também revisados. Então, certamente esperamos uma Ferrari mais competitiva. Fiquem de olho também no Russell, que venceu na Áustria depois de 16 semanas de jejum. A Mercedes voltou a vencer, Verstappen ficou em segundo e a Red Bull realmente renasceu, porque vimos uma Red Bull muito mais forte do que antes. Uma Red Bull que, de Barcelona em diante, estava andando fortíssimo, e isso é um sinal de alerta para os adversários, com certeza. É um ponto a favor da Red Bull, porque tendo o melhor motor do grid, se eles trabalharem bem a aerodinâmica e a tração, podem ser uma equipe ali brigando por vitórias, e vimos isso no domingo. Então, George Russell conquistou essa vitória à frente de Max Verstappen, encerrando um jejum de quase 4 meses marcado pelo azar e pelas dificuldades de adaptação do V17 de 2026. A Red Bull mostra que sua grande atualização funcionou e Verstappen apresentou um ritmo de corrida excepcional, terminando a 1,6 segundos de Russell. Russell fez uma corrida perfeita, honestamente, administrou bem até mesmo a pressão de Verstappen no final que estava se aproximando, e o holandês largou em quinto depois do acidente que cometeu na classificação, mas mesmo assim fez uma ótima corrida, subindo até a segunda posição. Ele mostrou que tinha um bom ritmo, fazendo também uma ótima corrida com Lewis Hamilton e conseguindo ultrapassá-lo. Vale dizer que, na minha opinião, o motor da Red Bull compensou as deficiências que a Red Bull tem em termos de aerodinâmica e tração. Tendo um motor mais potente, consegue ser mais forte também na gestão da energia elétrica. E a Red Bull mostrou isso na Áustria, com várias relargadas em baixa velocidade. É um pouco o cenário oposto da Ferrari, que acaba sendo mais competitiva. Já o Russell teve que adotar um estilo de pilotagem mais fora do comum. De fato, ele gerenciou os pneus no calor extremo, tentando, obviamente, um estilo de pilotagem um pouco diferente, confirmando que a V17 continua sendo um carro difícil de guiar para ele, mas ele tentou fazer o máximo. Mesmo que o ritmo de corrida do Russell não estivesse no mesmo nível do Antonelli, Antonelli fez um ritmo de corrida na segunda parte da prova claramente superior. Quero ressaltar isso.
Atenção também, obviamente, para a Red Bull, que renasceu depois dessa grande atualização trazida aqui na Áustria, e por isso podemos esperar uma Red Bull mais competitiva também nas próximas corridas, talvez até brigando pela vitória. Na minha opinião, com certeza o layout da pista teve muita influência. Faço questão de reforçar isso. Eu espero cenários mais parecidos com Barcelona e Silverstone do que com outras pistas. Mas não dá para subestimar esse avanço que a Red Bull deu na Áustria, porque eles trouxeram sidepods reprojetados, entradas de ar no estilo Mercedes, um assoalho revisado, suspensões traseiras modificadas e também vimos a modificação na parte traseira do carro, que permitiu ter mais aderência na traseira, possibilitando ao Verstappen brigar pela vitória na frente pela primeira vez em 2026. Objetivamente, temos uma Red Bull que pode estar ali na frente brigando com a Mercedes, algo inesperado. Na verdade, Lohan Mesh, o chefe de equipe da Red Bull, disse que foi um resultado impressionante, destacando especialmente que a equipe não esperava estar tão perto da vitória na Áustria. No entanto, Verstappen destacou os problemas que o limitaram no segundo stint, que também o atrapalharam na parte final. Por isso, vimos que, mesmo assim, Kimi Antonelli estava recuperando terreno sobre Verstappen e quase conseguiu ultrapassá-lo no final. Dito isso, também vimos que houve o acidente do Verstappen no sábado, porque sem aquele acidente, provavelmente Max poderia até tentar largar da pole, mesmo que as Mercedes parecessem superiores. Mas isso, o fato de ele ter largado em quinto no grid, bem, também contribuiu para que ele tivesse que, digamos, recuperar posições nas primeiras voltas. Então ele não conseguiu logo de cara mostrar o ritmo necessário para brigar pela vitória. Ele precisou primeiro se desvencilhar dos adversários e só depois tentar lutar pela vitória contra George Russell. Então foi uma corrida meio construída, no sentido de que nas primeiras fases da prova ele teve que se livrar um pouco do tráfego e depois vimos o verdadeiro ritmo da Red Bull, que foi muito bom, claramente superior ao da Ferrari, mas também ao da McLaren, e isso é um sinal de alerta para os adversários. Me contem nos comentários como vocês viram a corrida na Áustria, o que vocês esperam também da corrida de Silverstone, considerando as atualizações que a Ferrari vai trazer para esse fim de semana em inglês. Tô curioso para ler e responder todos os seus comentários. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada sobre Fórmula 1. Até o próximo vídeo.